Bem-vindo a Éfeso, na Turquia. Estou entrando em Éfeso agora, meus irmãos. Vou dar um giro pela cidade de Éfeso e vou fazer várias imagens e colocar na internet para vocês, ok? Eu estou demorando um pouco para colocar vídeos na internet porque vocês estão vendo, né? Eu estou rodando o mundo. Para ir até o último dia, eu preciso descobrir o máximo de verdade possível. Para ver se, como eles dizem, os cães gulosos, os pastores dizem que em Éfeso existiu igrejas de pedra. Vamos ver se existiu mesmo. Tá aqui. Estou em Éfeso, meus irmãos. Em breve eu estou colocando mais vídeo para vocês. Olá, meus irmãos. Estou aqui em Éfeso. Um lugar que me chamou a atenção foi esse lugar aqui. O lugar chamado do batismo. Pois bem, meus irmãos, o que eles faziam aqui? Note que tem várias cruzes em toda a volta. As pessoas vinham até aqui, entravam nesse lugar, aqui, e se batizavam nas águas. Desse jeito eles faziam. Eles não tinham entendido ainda que o batismo verdadeiro era no Espírito Santo. Pois bem, meus irmãos, o que eu quero explicar para vocês sobre o batismo, é muito importante isso. O importante é lembrar que quanto João Batista disse, nosso irmão, o profeta, o último profeta, não esqueçam, o último profeta, João Batista, ele disse, eu batizo com água, mas depois de mim, o próximo depois de mim, batiza com o Espírito Santo. Então o batismo com água, meus irmãos, acabou. Se você quer ser batizado por esses porcos, esses seus pastores, padre, espírita, é você que sabe. Agora, o batismo verdadeiro mesmo, meus irmãos, o batismo verdadeiro é pelo nosso Pai, pelo nosso Messias. Como você quer ser batizado por um homem pecador? Eu sou um pecador. Como eu vou te batizar nas águas se eu sou um pecador? As águas só vai te lavar por fora, mas por dentro você continua imundo. É importante, meus irmãos, entender uma coisa. O batismo no Espírito Santo, o único que pode batizar a gente com o Espírito Santo é o nosso Pai e o nosso Messias. Mas você prefere ser batizado por porcos, pastores evangélicos, padres, espíritos, todos os religiosos que batizam. Isso é batismo de porcos. Ele pega você, te joga na água e te limpa, tira. Só lava por fora, mas por dentro você continua podre. Você prefere trocar o batismo verdadeiro, que é o do nosso Pai, nosso Messias, porque o único que batiza agora a gente é um homem. Nosso Messias, o nosso Rei, nosso Salvador. Ele é o único que pode batizar a gente, porque ele não tem pecado nenhum, meus irmãos. O batismo verdadeiro agora não é mais nas águas, é no Espírito Santo. E o único que pode fazer isso é o nosso Messias, o nosso Rei. Só Ele pode batizar a gente. Mas muita gente prefere ser batizado por pastores, porcos, pecadores, imundo, que só sabe explorar as pessoas como um pastor, pecador, imundo, filho do diabo, serpente, cobra, nicolaíta. Você vai querer ser batizado por um homem desse? Me diz, meus irmãos. Como? Vocês preferem ser batizados por homens na água, um pecador te batizando, do que um homem, do que o nosso Messias que está no céu, que não tem nenhum pecado? É Ele que batiza a gente no Espírito Santo, e o Espírito Santo vem da nossa mente e limpa a gente por dentro, e aí a gente não quer saber mais nada das coisas que passaram. A gente não volta mais na lama, a gente não volta mais na sujeira. Então é isso que eu quero que entenda, meus irmãos. Quem batiza agora, o único que batiza agora, é o nosso Messias, o nosso Rei, nosso Salvador. Só Ele que batiza. Homens, pastores, padre, espírita, bispo, apóstolo, isso aí são lavadores de porcos. Ele pega você, te joga na água, te tira e diz, perdoa seus pecados. Nada, meu irmão. Você fica 2 vezes mais filho do inferno. Quando você faz isso, você é 2 vezes mais filho do diabo. Mas quando você lê as Escrituras, se alimenta do pão da vida, que é o Messias, come da carne, que é as Escrituras, a carne do Messias é a Escritura, e bebe do sangue dele, que é as Escrituras, se alimenta, ele, o Messias e o nosso Pai te batiza com o Espírito Santo te limpa por dentro. Porque os batizam na água, muito fácil, pegar, te jogar na água e tirar. O João Batista avisou, olha, eu batismo com água, mas o próximo, presta atenção, o próximo depois de mim batiza com o Espírito Santo. Acabou a água, meus irmãos. Daqui para frente, daquela época para frente, do Messias, quando ele morre, ressuscita, ele recebe o Espírito Santo e ele começa a batizar. Acabou o batismo com água, meus irmãos. Acabou. Não existe mais batismo com água. Agora, o batismo é com o Espírito Santo. E só um pode batizar a gente. É o nosso Messias. Mais ninguém.
Se você quer ser batizado por esses porcos, pastores, filhos do diabo, apóstolos, filhos do diabo, bispos, filhos do diabo, que se declaram apóstolos, mas não são, se declaram pastores, mas não são, se declaram bispo, mas não são filhos do diabo, que esses templos de pedra que eles montaram é para te enganar, para te roubar seu dinheiro. Se você quer ser batizado por eles, meus irmãos, nem eu, que sou eu, meus irmãos, eu posso batizar vocês. O único que pode batizar vocês, nem eu, nem qualquer um, nem os nossos irmãos, ninguém pode batizar vocês. O único que pode batizar, depois da morte do Messias, ele ressuscita, o único que pode batizar a gente é o Messias, com o Espírito Santo, mas não com água, com o Espírito Santo. Fica essa mensagem para vocês, meus irmãos. Daqui de Éfeso, aqui era o lugar que eles faziam o batismo antigamente. Nota, tem várias cruzes em volta, e a pessoa entrava aqui, eles, na cabeça deles, pensamento ainda do Velho Testamento, entravam aqui, se batizavam na água, saíam e saíam aqui novinho, como eles diziam. Mas ainda os apóstolos não tinham entendido essa mensagem ainda. Eles não tinham entendido ainda que o Messias, o batismo agora, dali para frente, da morte do Messias, enquanto ele morre, ressuscita, o batismo dali para frente, o único que pode fazer batizar a gente agora é o Messias, o nosso Pai é o Messias. Mas ninguém. Eu não posso batizar você, esses pastores, filho do diabo, não podem batizar você, esses padres, filho do diabo, não podem batizar você, ninguém mais pode batizar você. Agora o único que pode batizar você é o nosso Pai e o nosso Messias. E agora, se você quer rejeitar o batismo dele, o verdadeiro, que é com o Espírito Santo, entendimento, ele te batiza, te limpa por dentro, e aí você se afasta das coisas ruins, se afasta do pecado, faz o máximo possível para não pecar de novo, meus irmãos. É isso que é o batismo no Espírito Santo. Nosso Pai, através do nosso Messias, ele batiza a gente com o Espírito Santo no entendimento, na mente, e aí a gente acorda, o véu abre, nossos olhos abrem, a gente consegue ver tudo em nossa volta. E aí a gente se afasta do pecado, das coisas ruins, das coisas más. Entendeu, meus irmãos? Então não se esqueça, o único que pode batizar daqui para frente, da morte do Messias para frente, o único que pode batizar é o Messias, mais ninguém. Nenhum homem pode te batizar. Como um porco pode lavar um porco, meus irmãos? Não tem como. O único que não tem pecado, que é puro, é o nosso Messias. Enquanto você lê nas Escrituras, na sua casa você lê as Escrituras, assiste o vídeo de muitos irmãos que falam, muitos irmãos fazem muitos vídeos bons para vocês entenderem. Lê as Escrituras, entenda, e aí o nosso Pai te batiza com o Espírito Santo.